Audiobook Livro de Iachar, capítulo 21, O nascimento de Isaque. E foi naquele tempo, ao fim de 1 ano e 4 meses de morada de Abraão na terra dos filisteus, em Gerar, que Deus visitou a Sara. E o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão. Chamou Abraão o nome do filho que lhe nascera de Sara, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque ao 8º dia, como Deus havia ordenado a Abraão, para fazer a sua descendência depois dele. E Abraão tinha 100 e Sara 90 anos, quando Isaque nasceu a eles. E a criança cresceu e ela foi desmamada, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E Shem e Eber e todas as grandes pessoas da terra, e Abimeleque, rei dos filisteus e seus servos, e Ficol, o chefe do seu exército, vieram para comer e beber e regozijar-se com a festa que Abraão fez no dia do desmame de seu filho Isaque. Também Terá, pai de Abraão, e Nahor, seu irmão, vieram de Harã, eles e todos os pertencentes a eles, pois muito se alegraram ao saber que o filho tinha nascido para Sara. E eles vieram a Abraão, comeram e beberam na festa que Abraão fez no dia do desmame de Isaque. E Terá e Nahor se alegraram com Abraão e permaneceram com ele durante muitos dias na terra dos filisteus. E naquele tempo Serugue, filho de Reu, morreu, no 1º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E todos os dias de Serugue foram 239 anos e morreu. E Ismael, filho de Abraão, foi crescendo e ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Isaque a Abraão. Deus estava com Ismael, filho de Abraão, e ele cresceu, aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro. E quando Isaque tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. E Ismael veio a Isaque e sentou-se em frente. Pegou o arco, colocou a flecha e pretendia matar Isaque. E Sara viu o ato que Ismael desejara fazer a seu filho Isaque e pesou-lhe muito por conta de seu filho. E ela chamou a Abraão e disse-lhe: despede esta escrava e seu filho, pois o seu filho não será herdeiro com meu filho, pois assim ele procurou fazer-lhe este dia. Abraão viu a voz de Sara, se levantou de madrugada, pegou 12 pães, uma garrafa de água e deu a Agar. E despediu-a com seu filho. Agar foi com o filho para o deserto, habitaram no deserto de Parã, com os habitantes do deserto. Ismael foi um arqueiro, habitou no deserto por um longo período de tempo. Ele e sua mãe depois foram para a terra do Egito e habitaram ali. E Agar tomou uma esposa para seu filho do Egito, e seu nome era Meribá. A mulher de Ismael concebeu e lhe deu 4 filhos e 2 filhas. E Ismael e sua mãe e sua esposa e filhos voltaram mais tarde para o deserto. Eles montaram tendas no deserto em quais moravam, e eles continuavam a viajar, e depois ele descansava mensal e anualmente. E Deus deu a Ismael rebanhos, gado e tendas por conta de seu pai Abraão. Ismael morava no deserto em tendas, viajando e descansando por um longo tempo, e ele não via seu pai. Em algum tempo depois, Abraão disse a Sara, sua mulher: eu vou ver o meu filho Ismael, pois eu tenho desejo de vê-lo, porque eu não o vejo há muito tempo. Abraão montou um de seus camelos e se dirigiu ao deserto para procurar seu filho Ismael, para saber como ele estava morando em uma tenda no deserto com tudo que lhe pertence. Abraão foi para o deserto e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia, e ele perguntou por Ismael. E ele encontrou a esposa de Ismael sentada na barraca com seus filhos, e Ismael, seu marido, estava com eles. Abraão pediu à esposa de Ismael, dizendo... Aqui, Ismael, seu marido, não estava com eles, na verdade. Abraão pediu à esposa de Ismael, dizendo: onde está Ismael? E ela disse: ele foi para o campo para caçar. E Abraão ainda estava montado em cima de seu camelo para que não descesse para o chão, como ele havia jurado a sua esposa Sara, que ele não iria sair do camelo. Abraão disse: minha filha, dá-me um pouco de água para eu beber, pois estou cansado da viagem.
E a mulher de Ismael respondeu e disse a Abraão: Não temos nem água nem pão. E ela continuou sentada na tenda. E não honrou Abraão, nem lhe perguntou quem ele era. Mas ela estava batendo em seus filhos na tenda, e ela estava xingando eles, e ela também amaldiçoou Ismael, seu marido, e ofendeu-o. E Abraão ouviu as palavras da esposa de Ismael para com seus filhos, e ele ficou muito irritado e descontente. E chamou Abraão a mulher que saísse a ele da tenda, e a mulher veio e parou em frente a Abraão, e Abraão ainda estava montado em cima do camelo. Abraão disse à esposa de Ismael: Quando teu marido retornar à casa, diz estas palavras a ele: Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui em busca de ti. E assim era sua aparência e figura. Eu não lhe perguntei quem ele era. E vendo que não estavas aqui, ele falou-me e disse: Quando Ismael, teu marido, retornar, fala-lhe assim que este homem diz: Quando virás tu a casa arrumar esta estaca da tenda que tens colocado aqui, e colocar outra estaca no seu lugar? E tendo Abraão terminado suas instruções para a mulher, virou-se e partiu com o camelo para casa. Ismael veio da caçada com sua mãe e voltou para a tenda. A sua esposa falou estas palavras a ele: Um homem muito velho, da terra dos filisteus, veio procurar-te. E, portanto, esta era a sua aparência e figura. Mas eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas em casa, ele disse-me: Quando teu marido vier para casa, diz-lhe: Assim diz o velho, remove a estaca da tenda que tens aqui e coloca outra no seu lugar. Ismael ouviu as palavras de sua esposa, e ele sabia que era seu pai e que a sua esposa não o havia honrado. Ismael compreendeu as palavras de seu pai, que ele tinha falado com sua esposa, e Ismael ouviu a voz de seu pai. E Ismael expulsou aquela mulher e ela foi embora. Ismael depois foi para a terra de Canaã. Ele tomou outra mulher e ele levou-a para a sua tenda, para o lugar onde ele então morava. E ao fim de 3 anos, Abraão disse: Eu vou de novo procurar o meu filho Ismael, porque eu não sei nada dele por um longo tempo. Montou o seu camelo, foi para o deserto e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia. E ele perguntou depois por Ismael. Sua esposa saiu da tenda e disse: Ele não está aqui, meu senhor, pois ele foi caçar nos campos para alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraão: Entre o meu senhor na tenda e coma um bocado de pão, pois tua alma deve estar cansada por causa da viagem. E Abraão disse a ela: Eu não vou parar porque estou com pressa em continuar a minha viagem, mas dá-me um pouco de água para beber porque tenho sede. E a mulher se apressou, correu para dentro da barraca e ela trouxe água e pão a Abraão, que colocou diante dele, e ela pediu-lhe para ele comer, e ele comeu e bebeu, e o seu coração foi consolado, e ele abençoou seu filho Ismael. Ele terminou sua refeição, abençoou o Senhor, e ele disse à esposa de Ismael: Quando Ismael vier para casa, diz-lhes estas palavras a ele: Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui, perguntou por ti, e tu não estavas aqui, e eu trouxe para fora pão e água. Ele comeu, bebeu, e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: Quando Ismael, teu marido, vier para casa, diz a ele: O prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. E Abraão terminou de falar à mulher, e ele partiu para sua casa, para a terra dos filisteus. E quando Ismael chegou à sua tenda, sua esposa saiu para encontrá-lo com alegria e um coração alegre. E ela lhe disse: Um velho homem veio aqui da terra dos filisteus, e assim era a sua aparência. Ele perguntou por ti, tu não estavas aqui, então eu trouxe pão e água. Ele comeu, bebeu, e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: Quando Ismael, teu marido, vier para casa, diz-lhe: O prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. E Ismael sabia que era seu pai e que sua esposa o tinha honrado, e o Senhor abençoou Ismael.